Pra que deixar passar o Natal, entre Natal e fim de ano novo, pra chegar pra diretoria do Galo, olha, tô saindo, problemas pessoais... Mas, Bueno, Oi. a gente já vai mergulhar muito nessa história do Galo, e eu sei que hoje tudo é muito conectado, tá emaranhada essa história, né? São assuntos que acabam virando relacionados. Mas o que tá bombando, eu já tô sentindo aqui na hashtag F90BR, é a história do Jesus no mercado e o Flamengo, puxa, anunciou, meu Deus, sabe, fui deixado no altar. Como é que vocês imaginam isso nessa efervescência do Flamengo? A paixão com o Jorge Jesus, o cara tá na pista, mas tem um acordo com o Paulo Souza. E aí, Sormani, quero te ouvir nesse tema. Então, Felipe, é o seguinte, eu conversei com um jornalista português, amigo meu hoje, ele é do jornal Record, e ele estava me falando que a Federação Polonesa vai até a FIFA denunciar o Flamengo por assédio ao Paulo Souza. Mas muito mais do que criar problemas com o Flamengo, o que a Federação Polonesa quer é dificultar a vida do Paulo Souza, porque eles não se conformam com o que o português fez. Deixou o time na mão às vésperas de um embate aí na repescagem das eliminatórias europeias para a próxima Copa do Mundo, que vai ser no Catar exatamente nessa época, no ano que vem. Então, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, quando você vê os clubes aliciando treinadores empregados, por exemplo, o Grêmio foi atrás do Mancini, que era técnico do América Mineiro, sem falar com o América Mineiro. Foi lá, acertou o treinador foi lá, pediu demissão e foi para o Grêmio. Isso não pode, na Europa não funciona assim. Então a Federação Portuguesa, me disse esse meu amigo jornalista do Jornal Record, vai até a FIFA denunciar o Flamengo. Repito, muito mais para dificultar a vida do Paulo Souza do que para criar um problema, um embaraço aí para o Flamengo. Se isso aí de fato acontecer, o caminho do Flamengo fica completamente aberto para ir atrás de Jorge Jesus. Em entrevista hoje ao canal do Renato Maurício Prado e também do Zé Ilan, no YouTube, o Marcos Braz falou que em nenhum momento na estada deles em Portugal, ao conversar com o Jorge Jesus, ele disse o seguinte: escuta, espera 30 dias, escuta, espera 45 dias, espera 15 dias, espera uma hora ou um minuto. Sim. Ele nunca falou isso, nunca falou isso. Por isso, ao notar a indecisão do Jorge Jesus, que o Flamengo partiu para o plano B, para que esse plano era de fato o Paulo Souza. Mas agora, com esse problema todo, talvez o Flamengo chegue para o Paulo Souza e diga: escuta, companheiro, tá difícil, estão entrando contra a gente na FIFA, não querem te liberar, porque os diretores da Federação Polonesa disseram que não vão liberar, não há um contrato, mas eles não liberam, você entendeu? Quer dizer, não há multa, perdão, não há multa, mas há um contrato e eles não abrem mão desse contrato. Então a vida do Paulo Souza está muito complicada. Talvez isso facilite o trabalho do Flamengo e a busca do Flamengo pelo Jorge Jesus. Facincani, tem muita gente mandando mensagem, só para ler algumas. Doutor Eduardo Farias, Fabiano Freitas, hashtag F90BR. Eu vou ficar atento, galera. Manda mensagem, qualquer uma que eu dê para pensar aqui, eu já jogo para nosso time. Mas para você, Facincani, é óbvio que a gente não tem acesso a todas as informações da mesa e pelo jeito quem negociava também não, porque com certeza a gente que negociava está surpresa com desfechos que aconteceram. Mas você vai na linha do Sormani, você acha que tá com um cara de um Jesus que controlava ali a negociação no ritmo dele, e o Flamengo uma hora teve que dar uma banana e falar: meu, vambora, a gente tem que seguir, passa no Natal. E agora fica esse pepino, porque parte da torcida vai querer o Jorge Jesus. Como é que você vê isso, Facinca? Tudo bem, Felipe? Um abração pra você, Sormani, Rodrigo Bueno, grande, Bobo, um abração pro fã de esporte conosco também. Eu vejo pra mim um jogo muito mais, sabe, de toma lá da cá do que de convicção de todas as partes. Pra mim, um usou o outro nesse momento e agora a situação ela se tornou um tanto quanto embaraçosa, mas não resolvida. Porque essa história de tá assinado no quê? O cara está resolvido com a seleção polonesa? O jogador, ou no caso o Paulo Souza, está rescindido com a seleção polonesa e livre do mercado? Não está. Então essa história de estar assinado não serve para nada, porque ele está empregado ainda. A partir do momento que ele rescindir oficialmente com a seleção polonesa e estiver no mercado, aí essa assinatura passa a ter uma validade oficial. Enquanto isso é só um acordo.
Então, essa história do Paulo Souza acertado com o Flamengo até a página 2, tá? Então, se o Flamengo quiser acertar nesse exato momento com o Jorge Jesus, ele pode acertar, porque o cara não está desvinculado da outra equipe. Tanto é que a seleção polonesa está indo à FIFA, está buscando situações. O presidente da Federação Polonesa, o Smuda, nesse exato momento disse que não tem nenhum interesse em liberar o Paulo Souza gratuitamente ou com acordo, enfim, está dificultando de todas as formas. Então esse acerto do Paulo Souza com o Flamengo por enquanto é só, ó, beleza, estamos juntos por aqui, se precisarem de alguma coisa, tal, ó, os planos são esses. É mais um acerto verbal do que um acerto burocrático registrado em um contrato. Então, enquanto isso não estiver formalizado, não tem acerto com ninguém. Tô dando uma olhada aqui, Bueno, para pegar as aspas corretas, porque o Marcos Braz conversou com nossos amigos, o José Ilé e o Renato Maurício Prado. Eu vou pegar as aspas certinho, mas as aspas que a gente, inclusive, usou no ESPN.com.br foi controlando a negociação. Né, que ele estaria controlando a negociação. Você acha que foi isso? Eu acho que foi. O Jorge Jesus, como técnico, como pessoa, é conhecido como o rei do blefe, né? Tá na tela, Bueno. Então, ele tenta algumas vezes, como treinador, ludibriar o adversário, insinuando que tal jogador não vai atuar e acaba atuando. Ele gosta de fazer esses joguinhos, né? Na Inglaterra chamam de mind games. Ele fez isso na saída dele do Flamengo. Né? Ele já não estava tão bem, assinou um contrato que foi uma novela e pouco depois de assinar o contrato ele se mandou. Né? Então ele é muito esperto, oportunista. A vinda dele para o futebol brasileiro, ele estava namorando, flertando com o Vasco e com o Galo. Depois acabou acertando com o Flamengo. E aí, né, criou aquela história de amor, elogiando o Flamengo. Ele sabe utilizar um pouco da imprensa às vezes, né, de confrontos, de situações para se valorizar. Na volta para Portugal, a forma como ele falava do trabalho dele na América, no Brasil, exaltando ao máximo, se colocando num patamar que, sinceramente, eu acho que no futebol europeu ele não tem. Né? Depois, eu sei que a gente não está falando aqui muito de futebol brasileiro, mas dá para fazer comparações um pouco. Ele não é nem o Luxemburgo em Portugal, ele é, entendeu? Hoje os grandes caras estão batendo nele, caras de gerações mais novas. Sim. Sérgio Conceição tem 47 anos, não é nem questão de idade, de faixa etária, mas é de atualização. O Rubem Amorim hoje é o melhor técnico de Portugal, o cara foi campeão com o Sporting, sem o poder de investimento que tem o Jorge Jesus, que chegou com uma condição muito favorável, o amigo do presidente, o Vieira, na época, contratando, gastando. Era certo que o Benfica ia nadar de braçada no Campeonato Português e dar Sporting. Durante quase que nesse século, a disputa era só Porto e Benfica. O Benfica do Jesus fica em terceiro plano. E olha que ele acaba sendo demitido, mesmo classificando o time na Champions. O que diz mais sobre a fase ruim do Barcelona do que uma fase boa do Benfica. As informações dão conta de que ele tinha perdido o vestiário. Então ele continua sendo, já era assim antes do Flamengo. O pessoal em Portugal já conhecia. Ele é uma pessoa de trato um tanto quanto difícil. Então não é incomum ele perder vestiário, ter gente contra, tanto que ele acaba saindo até antes do previsto, né? Que eram os confrontos contra o Porto, um já perdeu, né? Já dançou, né? E teria o outro. Não tinha mais situação para ele. E sobre o Paulo Souza, ele também não tem situação nenhuma agora na Polônia. A pessoa mais odiada agora na Polônia inteira, você pode falar com o Boniek, cara da antiga Boniek, novo Lewandowski, o cara surpreendeu todo mundo na condição de traidor, assim. Então, há uma revolta contra o Flamengo, vai pra FIFA, mas a Polônia tá pouco ligando pro Flamengo, na verdade. Ela tá revoltada com a decisão, né, com o fato do Paulo Souza ter ruído a corda. Então ele não tem clima pra ficar. E Bobo, mas é assim, Bobo. E piora a situação dele, viu, Felipe? Porque uma coisa é você fazer um acordo amigável para liberação, outra coisa é você dar um chapéu nos caras como ele deu. E aí, para você conseguir esse acordo, é 2 vezes pior. Porque ele precisa da rescisão de contrato, precisa da liberação da seleção polonesa para acertar, e ele não tem. E vocês acham que nesse exato momento, depois de tudo que ele fez, os caras, não, o Paulo Souza, fica tranquilo, é isso que você quer mesmo, às vésperas de uma Copa do Mundo, não, sossegado, a gente arranja outro técnico e você vai embora. Aqui, óbvio que não, a chance é 0 dele ter uma liberação rápida do jeito que tá todo mundo esperando. Mas, Oi, Felipe. Deixa eu te incomodar, porque assim...